Diz assim a palavra do Senhor, segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículos 6, 7, e depois pularemos para outros versículos, que diz assim a palavra de Deus: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Vou ler de novo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Pula agora para o versículo 9. E aqui ele continua dizendo para Timóteo: procura vir ter comigo depressa. Agora pula para o versículo 13. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, e os livros, principalmente os pergaminhos. Pula para o versículo 21 e 22 para terminar agora. Procura vir ter comigo, ou procura vir antes do inverno. Eubulo, e Prudente, e Lino, e Cláudia, e todos os irmãos te saúdam. O Senhor Jesus Cristo seja com o teu espírito. A graça seja convosco. Pode se assentar, exaltando o nome do Senhor. Quando nós abrimos a nossa Bíblia para estudar e para entender sobre a vida de um missionário, ou o maior missionário depois de Cristo, conhecido como Saulo de Tarso, ou Paulo de Tarso, nós vamos entender que este rapaz, chamado Paulo de Tarso, ele aprendeu aos pés de Gamaliel. Ou seja, Gamaliel era um doutor da lei existente naquela época. Então Paulo, você já pode entender que aprendeu com uma pessoa muito sábia e que conhecia de lei como ninguém conhecia. E a Bíblia vai nos dizer que ele aprendeu aos pés de Gamaliel. E além disso, ele também era poliglota. Ele falava várias línguas. Paulo era um homem estudado. Paulo era um homem inteligente, porém fariseu. Paulo, quando Cristo morre, e agora a igreja de Cristo começa a se estender sobre a terra, conforme as palavras, os mandamentos que Cristo deixa, o legado que Cristo deixou para os seus apóstolos. A Bíblia vai dizer que eles permanecem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder. E a Bíblia vai dizer que um homem de Deus levantado, chamado Estevão, para pregar, depois que Estevão é apedrejado, ali inicia a perseguição desse rapaz chamado Paulo. Paulo agora começa a pegar cartas. Paulo agora começa a prender os cristãos. Paulo agora começa a perseguir. Paulo agora é o inimigo, primeiro inimigo da igreja. E a Bíblia vai nos dizer que alguma coisa acontece no caminho, quando ele está indo a Damasco, para prender quem também lá falava sobre Cristo. Então ele pega cartas, autorizando ele encarcerar todo aquele que se dizia cristão, todo aquele que falava ser cristão. Só que algo acontece que não estava no planejamento de Paulo. Paulo e seus soldados, eles saem em direção a Damasco dizendo: vou prender, vou acabar com essa palhaçada. Só que no meio do caminho ele bate de frente com uma luz que era mais irradiante que o sol. Uma luz que era muito mais poderosa do que qualquer luz que ele já viu. Ali agora ele cai sobre terra e uma voz fala para ele: Paulo, Paulo, duro é para ti, Paulo, recalcitrar
citar contra os aguilhões. Com quem eu falo? Eu sou o Deus daquele que tu persegue. E a Bíblia diz que agora automaticamente ele fica cego. Ele é levado para Damasco e ali Deus fala com ele. E a partir de agora, aquele homem que era perseguidor, ele vai se tornar perseguido. E quando Deus manda Ananias ir lá curar a cegueira que estava sobre os seus olhos, a Bíblia diz que Deus fala para Ananias: eu o mostrarei o tanto que ele terá que sofrer pela minha obra. O homem que tinha pavor, um homem que tinha ódio desse tal Jesus, um homem que queria matar, acabar com todos os seguidores que se diziam servos de Cristo, agora se torna como se fosse o amigo número 1 de Jesus. Aqui já vai uma profecia para a tua vida. Aquele teu esposo, aquele teu parente, aquela tua mãe, todo aquele que diz que não vai vir para a igreja, todo aquele que diz que esse seu Deus é furada, todo aquele que se levanta contra você para te derrubar, vai ter que enxergar a luz na frente dele. E não se preocupa não, depois que a luz se manifesta na frente dele, ele fica mais fanático que você, ele fica mais enjoado que você, e ele vai fazer uma obra até melhor que você, porque o nosso Deus não é Deus de brincadeira. Quando ele quer fazer, não existe coração duro que venha se arrepender e venha fazer a obra do Senhor. Quando nós lemos a epístola que Paulo agora escreve a Timóteo, voltando um pouco a história para você entender, Paulo se converte no ano 34 depois de Cristo. E agora a Bíblia vai dizer que ele começa a querer pregar o Evangelho, mas a igreja não aceita a pregação daquele que prendia, aquele que esmurrava, aquele que perseguia. Agora do nada começa a falar de Jesus. Que negócio é esse? Não quiseram receber este rapaz chamado Paulo. Só que a Bíblia diz que a semente já tinha sido plantada. A Bíblia diz que agora o seu coração já era de Cristo. Não tem problema. Agora a Bíblia diz que eles começam a perseguir Paulo. Aqueles próprios do grupo que ele era, começam a perseguir e querer o matar. A Bíblia diz que Paulo agora foge, sai, vai para a Arábia. E lá ele fica 11 anos da sua vida. Ele fica até o ano 45 depois de Cristo. Até a sua primeira viagem missionária. Que um homem chamado Barnabé é usado por Deus. E ele fala: não, existe um que está na Arábia, mas ele é o verdadeiro missionário. A igreja precisando enviar alguém. Vai lá então. Vai lá, nós damos carta agora. Pega esse Paulo para vocês fazerem missão. E a Bíblia diz que no ano 45 depois de Cristo ele faz a sua primeira viagem missionária. E volta, é um sucesso, muitas almas se arrependem. Ele funda algumas igrejas. Só que agora no ano de 52 depois de Cristo, depois de 7 anos, ele vai fazer a sua segunda viagem missionária. Aqui está o momento em que ele conhece esse jovem chamado Timóteo. A Bíblia diz que Timóteo era filho de uma judia. Era um cristão que dava muito bom testemunho. Só que o pai dele era grego. O que Paulo faz? Paulo pega agora Timóteo e circuncida ele, justamente por medo dos judeus. E a Bíblia vai dizendo que agora Timóteo aprende aos pés de Paulo. E Timóteo começa a acompanhar Paulo. E agora a Bíblia vai dizer que depois que Paulo funda a igreja em Efésios, a Bíblia diz, na cidade de Éfeso, agora Paulo deixa Timóteo para cuidar dessa igreja. E a Bíblia diz que agora Paulo escreve uma carta a Timóteo, que é a primeira carta a Timóteo, justamente ensinando ele, exortando ele a ser firme, ensinando ele a debater aqueles que vêm tentar reverter a fé, tentar usar a palavra de Deus em seu próprio benefício. E a Bíblia diz agora, na segunda carta de Paulo aos Timóteo, que Paulo já está no ano aproximadamente 67 a 68 depois de Cristo. Depois da sua terceira viagem, da sua quarta viagem, agora ele já está encarcerado aqui. E agora os versículos que lemos, ele percebe que o imperador da época, chamado Nero, iria o matar. Ele percebe que a morte está chegando. Aqui agora eu começo a pregar. E nesta noite eu vou trazer uma mensagem de Deus para a tua vida. Para fazer uma autoanálise dentro de você.
e para fazer você enxergar o que é o reino de Deus, e para você ter a verdade do Evangelho dentro de você, o que é servir ao verdadeiro Deus. A Bíblia diz que agora ele começa a dizer para Timóteo: Timóteo, eu vejo que o meu fim já está próximo. Timóteo, eu vejo que o meu sangue vai ser aspergido como sacrifício, o meu sangue vai ser derramado. Agora ele começa a falar para Timóteo: mas olha, Timóteo, eu tenho a minha consciência limpa, eu tenho a minha consciência tranquila, porque eu combati o bom combate, eu acabei a carreira e eu guardei a fé. E agora estava se aproximando o inverno, conforme os versículos que lemos. Ele começa a dizer: Timóteo, procura vir ter comigo depressa, traz a minha capa que ficou em Troade. O inverno chegando, e ele já sabendo que ia sentir frio, muito frio, traga a minha capa. E agora ele começa a dizer: não esqueça dos meus livros, e não esqueça de trazer o pergaminho. O homem que está no final da sua vida, sabendo que vai morrer, a preocupação dele está em livros e o pergaminho. O homem no final da sua vida está preocupando com a palavra de Deus. O que tu coloca como primeiro lugar na tua vida? Meu Deus. O que está em primeiro lugar na tua vida? O carro novo, a vida social. O que está em primeiro lugar na tua vida? O homem quase morrendo preso, sabendo que iriam arrancar a sua cabeça. Está se preocupando com a palavra, está se preocupando com o ensinamento do livro. Sabe por quê? Porque a preocupação de Paulo não era deixar herança, a preocupação de Paulo era deixar legado. Sabe o que é legado? Legado é ensinamento, legado é discipulado, legado é ensinamento. É coisa que você deixa que gerações e gerações vão se passar, mas irão lembrar de você, fulano de tal, foi um grande homem de Deus, me ensinou a respeitar, me ensinou a obedecer, me ensinou a conhecer Jesus. Paulo estava preocupado em deixar um legado, não uma herança. Se você se preocupa mais em deixar herança para alguém, sai dessa preocupação. Se preocupa primeiro em deixar um legado, em ensinar o teu filho, em ensinar quem está vindo depois de você. Sabe por que depois de 2000 anos nós falamos ainda desse homem chamado Paulo? Porque a vida de Paulo foi se doar para a palavra de Deus e para ganhar alma para o reino de Deus. Se preocupe pelo legado, que eu posso te dizer, o Espírito Santo de Deus vai bradar, vai soltar dentro do teu coração, e não tem demônio no inferno que vai prevalecer diante de você, depois que você se preocupa com a palavra de Deus. No final da sua vida, depois que muitos o abandonaram, alguns irmãos permaneceram com ele, muitas pessoas abandonaram ele, mas não tem problema. Mesmo assim ele fala: combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. É sobre isso aqui que eu vou pregar nessa noite. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Não existe homem de Deus na face da terra que vai ser levantado por Deus para ficar de brincadeira por aí. Toda pessoa que Deus resolve chamar, toda pessoa que Deus resolve capacitar, toda pessoa que Deus assina lá em cima: esse aqui vai ser meu ministro, vai ser minha ministra, esse aqui vai fazer a diferença na terra. A primeira coisa que vem sobre a vida dele é o combate. Não adianta pensar que Deus está escolhendo amiguinhos somente, pessoinhas, para se alegrar na presença do Senhor. Deus está procurando e sempre procurou guerreiro, porque para combater com as trevas tem que ser guerreiro. O apóstolo Paulo entendia muito bem o que era isso. Por isso ele vai nos dizer na carta aos Efésios: revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astúcias do diabo. Você sabe por que Deus te chamou para combater? Sabe por que Deus te levantou para combater? Deus não te chamou para combater contra a vizinha, Deus não te chamou para combater contra o teu irmãozinho do lado, Deus te chamou para combater contra Satanás. Porque o apóstolo Paulo disse: esta vossa batalha
mas sim contra principado e potestade das trevas. Deus, quando te levantou, meu filho, foi para te dar armadura. Deus, quando te levantou, foi para colocar capacete da salvação sobre a tua cabeça. Deus, quando te levantou, foi para colocar o escudo da fé no teu braço. Deus, quando te levantou, foi para colocar a sandália do evangelho. Deus, quando te levantou, foi para colocar a espada na tua mão. Não existe combate sem espada. A espada é a palavra de Deus. Deus te levantou para ser luz das trevas, para acabar com Satanás. Pode se levantar, Satanás, quantas vezes tu quiser. Nós estamos em guerra. A igreja de Cristo está em guerra. A Betel está em guerra. E nós vamos profetizar. Deus te levantou para combater. Por que a vida do crente é tão difícil? Porque Deus te levantou para combater. Por que nós passamos por tantas tribulações? Porque Deus te chamou para combater. Me prova, evangelista, que Deus chamou para combater. Vou te provar agora. Quando Deus levanta um rapaz chamado Davi, quando Deus unge um rapaz chamado Davi, Ele já ungiu Davi, sabendo que ia ter urso, que ia ter leão, e que também ia ter gigante para Davi enfrentar. Davi foi um rei usado por Deus, que também combateu. E a vida toda de Davi foi uma vida de combate. Eu resumo a vida de Davi dizendo para você que o maior combate de Davi foi contra um povo chamado os filisteus, que viviam oprimindo, que viviam provando Israel. Mas depois que Deus levantou Davi, foi muita raça de gigantes jogada por terra. Sabe por quê? Porque quando Deus unge, Deus levanta, Deus capacita. Deus não vai deixar você brigar com canivete, com capeta, não. Deus vai colocar uma espada de justiça na tua mão e vai te dar autoridade para pisar a serpente e escorpiões. Quem quer levanta a mão direita que eu vou profetizar. Recebe aí a chamada do evangelho na tua vida. Quando Deus escolhe um rapaz chamado Moisés, Deus fala: Moisés, volta que agora eu vou te usar. Moisés teve que combater Faraó. Moisés teve que combater pessoas, nações. Moisés teve que lutar com amalequitas no deserto. Moisés foi levantado para combater. Quando Moisés morre, deixa Josué no comando, como líder. A Bíblia me ensina que Josué foi preparado a vida toda para continuar combatendo. Com quem ele iria combater? Ele iria combater contra todos os povos que existiam na terra de Canaã, a terra que Deus tinha preparado. Só que tem um porém: Deus não prepara ninguém da noite para o dia. A preparação para você virar um combatente do céu não é da noite para o dia. Deus vai te levar para o deserto. Deus vai dar uma voltinha com você no vale de ossos secos. Deus vai ver verdadeiramente o que está dentro do teu coração. Se você quer riqueza, se você quer fama, se você quer glória, ou se você quer verdadeiramente preencher o reino de Deus com alma liberta, lavada e remida pelo sangue de Jesus. O meu Deus está procurando um combatente nessa noite. Você veio aqui para me dizer: Deus te chamou para combater o bom combate. Eu poderia revirar a Bíblia, eu poderia falar de diversos personagens que foi levantado por Deus para combater. Jeremias foi um profeta levantado para combater contra o seu próprio povo, através da palavra, através da profecia. Ezequiel foi um profeta levantado numa nação que não era sua, mas para dar prosseguimento à palavra de Deus. Você vai ver Daniel ser levantado para ser um homem sábio, culto, um missionário na terra de Babilônia. E através dele, até o rei Nabucodonosor se prostrou e disse: a partir de hoje todo mundo tem que adorar esse Deus, porque Deus te chamou para combater, meu filho. Quando Deus chama um rapaz chamado Neemias e fala: Neemias, desce para construir os muros, para reconstruir os muros, meu filho. Quando Neemias chega, pensando que ia ser mil maravilha, não. Neemias encontrou Sambalat e Tobias na frente dele. Só que tem um porém: quando Deus te chama, quando Deus te prepara, pode se levantar Sambalat, pode se levantar Tobias, pode se levantar Exu Caveira, pode se
o final da vida de Paulo. Acabei a carreira. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. A morte é a única certeza que temos nessa terra. A partir do momento que você nasce, você já começa a morrer. Você quer ver uma coisa que pega na cabeça de muitos senhores de idade e senhoras de idade? Para olhar para trás e dizer: eu poderia ter sido melhor. Eu poderia ter feito mais para Deus. Tantas pessoas que se convertem ao Evangelho com 40, 50 anos de idade, se arrependem no fundo do teu coração e dizem: se eu pudesse, se eu soubesse que era desse jeito, eu já tinha me convertido quando eu nasci. Uma coisa que vai destruir o ser humano e vai acabar com a velhice de um homem é saber que você viveu a vida toda e nunca se preocupou em deixar um legado para ninguém. Nunca se preocupou em fazer alguma coisa para Deus. Salomão foi um rei muito sábio. E ele sabe o que é isso. E ele escreve em Eclesiastes capítulo 12. Lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, antes que cheguem os dias maus, em que você venha dizer: já não tenho nele mais contentamento. Você sabe o que é viver uma vida toda de prazerzinho carnal? O que é viver a vida toda se alegrando do seu jeito, do seu modo, esquecendo Jesus? É chegar no final da sua vida se arrependendo, arrependido, e uma dúvida na cabeça: será que eu vou para o céu? Será que o Senhor está alegre comigo? Paulo viu a morte chegando para ele, mas ele sabia que ele tinha dado de tudo, ele tinha dado o seu melhor para Deus. Paulo abandonou tudo por causa do Evangelho. Paulo viveu a sua vida toda viajando de cadeia a cadeia, pregando o Evangelho, expulsando o demônio. Paulo tem uma hora que ele diz: eu tenho as marcas de Cristo no meu corpo. Ele olhava para o corpo dele e lembrava da época que ele tinha sido chicoteado, das prisões que ele tinha passado, das vezes que ele foi espancado, porque ele diz: uma vez tive como morto, mas quando eu fui ver, eu já não estava mais morto, estava vivo. As marcas de Cristo, verdadeiramente o sofrimento do Evangelho, a pregação da palavra batia dentro do coração de Paulo. E agora vai chegando o final da vida dele, mas uma coisa ele tem dentro do coração dele. Uma coisa eu sei, meu Deus: depois que eu te conheci, eu entreguei tudo para o Senhor. Depois que eu conheci a Ti, Senhor, eu parei de viver para mim e vivi só para Ti. Paulo é fundador, escritor de 13 epístolas diferentes. Paulo, ele funda muitas igrejas. Paulo, ele ganha multidão de alma para o Senhor, mas ele carrega no teu corpo as marcas de Cristo. Será que um dia você vai poder olhar para você e ver alguma marca de Cristo dentro de você, fora de você? Eu não estou falando de facada, como antigamente, não. Eu estou falando alguma coisa que você olha dentro de você, olha para a sua vida, a sua volta, e você vê a marca de Cristo, e você vai conseguir enxergar alguma coisa que você fez para Deus. A morte chega para todos. A morte chega para todos. E quando chegar o dia da sua morte, o que você vai pensar? O que você vai lembrar quando chegar o dia da tua morte? Quando você sentir que está chegando? Como o pastor Luiz Antônio disse de nós: eu vi, estava no avião, uma explosão, depois eu vi o meu corpo dentro do saco de lixo. O homem tinha tanta experiência com Deus que até a sua própria morte Deus revelou para ele. Só que, porém, antes dele ver isso, ele disse: eu fui para um lugar muito lindo. Estava em um lugar que eu não queria voltar. Eu estava lá e eu não queria. Deus falou: tu vai voltar, mas tu está quase vindo para cá de novo. Que tipo de intimidade você busca de Deus? O que você quer para a tua vida, meu filho? Jesus. Ô Espírito Santo, Deus Santo Todo-Poderoso. Traga minha capa. Não se esqueça dos pergaminhos dos livros. A vida de Paulo foi ensinar. A vida de Paulo foi o Evangelho. Mas você sabe o que acontece hoje? Cadê aquela sede de buscar a Deus que não existe mais dentro do nosso coração? Nós nos preocupamos com tanta coisa, nós nos dedicamos a tanta coisa,
E a chama do Evangelho só vai se apagando dentro do nosso peito cada dia mais. Como a pastora disse aqui hoje, dia de Santa Ceia, e eu rodo por muitas igrejas e eu vejo, é difícil você ver um crente chorando. Que entende o sacrifício que Cristo fez por ele. Que se preocupa verdadeiramente com o reino de Deus. Salomão disse isso, sabe por quê? No final da vida de Salomão, ele vai escrever também: vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Sabe por quê? Porque se foi dele aquilo que ele tinha no início. No final da vida dele, ele se prostra aos deuses de suas mulheres. E aí por isso que ele escreve: vai chegar um dia que não vai ter mais contentamento, se dedique à obra do Senhor. Não existe evangelho sem combate. Não existe evangelho sem combate. É verdade. Mateus capítulo 10, versículo 34, Cristo disse assim: não cuideis de saber que vim eu trazer paz. Não vim trazer paz, mas sim espada. Cristo veio nessa terra para colocar dentro de mim, dentro de você, um tesouro. Como o apóstolo Paulo disse, um tesouro escondido em vaso de barro. A obreira Regina, que deu seu testemunho aqui hoje, que falou sobre como foi a conversão dela, que ela fazia parte de terreiro, né? Quando você se torna luz, cada dia é um combate diferente. Às vezes você pensa que você vai na casa de alguém fazer uma oração e vai ficar tudo mil maravilha. Cada demônio que você expulsa, meu filho, é mais um combate que vem contra a tua vida. Só que não se preocupa não, que a armadura que Deus te dá, nenhum demônio do inferno tem. O fogo de Deus que jorra dentro de você, não tem demônio no inferno que tem, meu filho. Ele vai usar coisas naturais para te pegar. Ele vai usar pessoas desligadas para te parar. Ele vai usar coisas até da natureza para te parar. Só que então, porém, quando você estende a mão, ele não pode nem olhar para você, porque você tem algo de Deus. Eu lembro que eu, evangelista Eduardo, parece que Deus preparou aquele dia. Eduardo falou assim: tem uma oração pesada para fazer aí. Eu estava aqui no aeroporto na hora, acho que foi Deus. A Daiana falou: vai, acho que foi Deus que me trouxe. Ali no parquinho com o neném, liguei Eduardo, ele falou: não foi de Deus você me ligar. Vai ter tem uma oração aí, varão, pesada, vamos embora? Eu falei: vamos embora, varão, esse negócio pesado não, rapaz. Nosso Deus é um só, e ele falou que o fardo ia ser leve, suave, acabou, vamos embora. Irmãos, eu assustei, irmão, falando sério. Quando eu cheguei na casa lá do pai, parece da Regina, do avô da Regina, ela estava de vestidão branco, pano enrolado na cabeça, a cabeça rapada, cheio de cordão no peito. Na hora que eu cheguei, eu olhei assim e falei: Jesus, o mistério aqui está forte. E quando eu cheguei, o vô dela estava surtando, agitado, xingando, né? Xingando na cama, bem velhinho, com quantos anos? 84 anos, irmão. Tadinho, o senhor já não estava em condição nenhuma mais de saber o que era, de discernir o que é uma coisa, o que é outra. Arranhando a tia, sua irmã, tia. Arranhando a tia dela, xingando, que não sei o que, batendo no alto, todo perturbado lá, irmão. Eu olhei e falei assim: Jesus, que é isso? Aí Jesus falou assim: meu filho, fica tranquilo, conversa, morre não, conversa. Uma cadeira para mim, sentei, começou a conversar com ela, conversar com a tia dela, expliquei para ela, falou assim: ó, essa batalha que o seu avô está passando, ele não vai poder combater isso. E não adianta eu orar, que quando eu sair daqui vai voltar. Então essa batalha vocês têm que comprar. Falei ou não falei? É vocês que têm que comprar. É vocês que vão guerrear por ele.
Irmãos, alguns minutinhos conversando, irmão. Na hora que eu olhei para o lado, o senhorzinho estava, ó. Não precisou nem falar. Conversando, o senhorzinho estava dormindo, cochilou. Aí o Espírito Santo falou: tá vendo, meu filho? Quando você chegou, quando eu cheguei, você, Eduardo, quando o Espírito Santo chegou, a treva já vai logo embora, ela não aguenta ficar. Aí eu falei para ela: tá vendo? Tá dormindo, tá? Dormiu. Eu falei: pois é Deus que está aqui nessa casa agora. Passou uma semana, oramos, né? Passou uma semana. Quem que eu vejo aqui na igreja? No outro dia, eu não estava, fui marcar. Quando eu chego aqui, tá ela ali de cabeça rapada. Eu falei: eita, meu Deus. Mas sabe por quê? Porque tu é chamado para combater. Aleluia! Peraí. O estranho é que, por mais que eu tivesse cabeça raspada, você lembra que eu te falei? Eu podia muito bem chamar meu pai de santo e pedir para rezar ele, mas o que eu fiz? Eu liguei para o Eduardo e pedi para que o Eduardo fosse, porque eu tinha fé dentro do meu coração que macumba não ia curar o meu coice, sim Deus. Jesus, Apóstolo Paulo expulsou muitos demônios. Ganhou muita alma para Jesus. Teve uma vida de combate. A minha vida e a sua vida não vai ser diferente. Ou você entra para dentro do rolo, meu filho. Ou você entra para dentro da obra do Senhor. Ou você entra para acabar com as artimanhas do demônio. Ou você resolve logo parar. Deus não te chamou para ficar em dúvida. Deus, quando Ele capacita e enche alguém, Ele não chama você para ficar em cima do muro. Ele não chama você para ficar duvidando se Deus é contigo ou se Deus não é contigo. Faça como Paulo. Eu vou falar para você que agora, depois que ele diz: combati o bom combate, porque a vida toda dele foi de combate. A vida toda de Paulo foi de combate. Agora ele diz uma parte que eu acho muito linda: acabei a carreira. Olha que coisa linda. Acabei a carreira. Quando você ouve falar de carreira na televisão, você ouve os artistas falando: ah, que isso foi muito bom para a minha carreira. Ah, que isso foi lindo para a minha carreira. A carreira dele é ser aquilo que ele não é. A carreira dele é fazer aquilo que ele não é. É encenação. Quando você vê um empresário falando de carreira que não tem Jesus, ele vai falar: não, que é a carreira da minha empresa, a minha carreira profissional. A única carreira que ele se preocupa é a carreira do bem-estar financeiro da sua empresa, é a carreira do bem-estar da sua família, materialmente falando. Muitas pessoas têm se preocupado com a sua carreira, mas não tem se preocupado com a carreira que Deus propôs para ela seguir. É como Cristo disse: a semente que cai entre os espinhadeiros até começa a crescer, mas os espinhos crescem mais rápido que a semente, sufoca a semente que é o Evangelho. E assim todas as coisas da vida sufocam o Evangelho e a palavra de Deus dentro de você. Só que eu vim aqui nessa noite para te chamar, irmão, te convidar a se preocupar com a sua carreira no reino de Deus. Aleluia! A carreira que Deus preparou para você é te ungir, é te chamar de amigo, é te ver renunciando o pecado e andar lado a lado com Ele. A carreira que Deus tem preparado para você é o tesouro que vai ser escondido no vaso de barro, como disse Paulo, o maior tesouro dessa vida. A carreira que Deus preparou para você é que você viva de noite aquilo que você prega, é que você se preocupa de noite com a palavra do Senhor. Só que tem um negócio: para viver a carreira de Deus, às vezes é necessário abrir mão de muitas carreiras. Para viver a carreira que Deus tem proposto para mim e para você,
Às vezes nós temos que abrir mão da nossa própria vida, do nosso próprio querer, dos nossos gostos, dos nossos desejos. Eu não vou poder fazer isso porque eu tenho que pregar. Eu não vou poder fazer aquilo, e aí, eu tenho uma agenda. Olha, tal dia eu vou visitar a irmã, eu tenho que orar na casa. E você começa a renunciar à sua vida por causa da carreira que Cristo preparou para você. Só que tem um negócio: quando Deus prepara uma carreira para mim e para você, é necessário que nós esquecemos das coisas que para trás ficam. Depois que você se converte, depois que você recebe o Evangelho, é necessário que você se esqueça das coisas que para trás ficaram. Como o apóstolo Paulo diz lá em Filipenses: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avanço para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O povo de Israel, quando chega no meio do deserto, que começa a passar provações, eles começam a lembrar do que eles comiam no Egito. E agora eles começam a dizer: se eu estivesse lá no Egito para comer do resto da mesa de Faraó. Presta atenção, rapaz. Passa por esse deserto dando glória a Deus, porque o que Deus tem preparado para você é a terra que mana leite e mana mel. O deserto tem uma duração, o deserto não é para sempre. Só que então, porém, Deus colocou uma carreira para você passar. Deus preparou uma carreira para você. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo um homem chamado Abraão. E a carreira de Abraão foi sair do meio da parentela dele para começar essa fé que hoje nós exercemos. Por isso que nós conhecemos Abraão como o pai da fé. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu vejo muitos homens e mulheres que tiveram uma carreira. A carreira de Noé foi construir uma arca para salvar a sua família e muitos animais. A carreira de Moisés foi transpassar do Egito para a terra prometida para o povo. Quando eu olho para a carreira de um homem, a carreira do rei Davi foi trazer o povo à santidade, foi ensinar ao povo que eles deviam adorar somente um Deus. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo carreira, eu vejo pessoas que Deus levanta com uma carreira. Toda carreira tem seu início, toda carreira tem seu meio, e toda carreira tem seu fim. E agora Jó vai dizendo no capítulo 8, versículo 7, na verdade o teu início foi pequeno, mas o teu final crescerá por extrema. Porque no início é complicado, no meio é turbuloso, mas no final é só vitória. O apóstolo Paulo está aqui agora, pronto para ser decapitado, mas a sua consciência tranquila, a sua mente limpa e o seu coração confortável. E ele estava dizendo: pode arrancar minha cabeça, que eu sei que o que está preparado para mim lá na glória é tudo que a terra nunca pode me dar. Não rejeite a carreira que Deus coloca para você traçar. Não olhe para trás, olhe para frente, para o alvo que é Jesus. Não pare na caminhada, por mais que tenha espinhos, por mais que tenha dificuldade, por mais que muitas coisas aconteçam para te parar, por mais que pessoas se levantem contra você, por mais que até você às vezes venha se turbar. Não pare, não encerre a carreira que o meu Deus colocou para você passar. A carreira que Deus propôs para você é ir até o fim. Deus não chama ninguém para ir somente até a metade. O meu Deus não é Deus que começa uma obra e não termina. Não, aquele que começou a boa obra é fiel para cumprir. O meu Deus vai te levar até o fim. A tua família vai ser salva para Jesus. Os teus vizinhos vão ser salvos. Aquelas pessoas que hoje às vezes não vão com a tua cara, com a tua face, amanhã vão ter que entender que o Deus que você serve é o melhor dessa terra, do céu e de tudo que existe. Não pare, não encerre a carreira. O meu Deus tem uma carreira para você que está aqui nessa noite. Só que tem a carreira, levanta a direita que eu vou profetizar. Eu profetizo no nome de Jesus que a carreira que Deus traçou para você, nenhum mal vai poder parar. Mesmo que você esteja fraco, você vai vir se arrastando, vai continuar. Eu profetizo no nome de Jesus que toda cobra no deserto, todo escorpião que se levantou para te picar, que até hoje não conseguiu te parar, vai nunca mais poder fazer, porque o final do deserto está chegando. E o Deus vai pegar na tua mão e vai te colocar de pé.
Aleluia! Deus santo. Para começar a encerrar, 10 horas. Vou encerrar, vou correr aqui. O apóstolo Paulo guardou o quê? Se coloca de pé. 10 horas. O apóstolo Paulo falou o quê, irmão? Por último, guardei a fé. A coisa mais importante na vida de qualquer homem e mulher de Deus está nessa última palavra que Paulo fala. A coisa mais importante na minha e na sua vida é guardar a fé. No momento que nós perdemos a fé, você perde tudo. No momento que você deixar de acreditar, foi-se embora a esperança. Foi-se embora tudo aquilo que você planejou. Aconteça o que acontecer, nunca perca a fé. Aleluia! Porque tudo na nossa vida começa pela fé e termina pela fé. O próprio Cristo disse: quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Se você não tem fé, não adianta nem você ler a Bíblia, porque a Bíblia não é um livro material, a Bíblia é um livro espiritual. Se você perder a fé, esquece o Evangelho. Por quê? Porque a fé vai fazer você acreditar em tudo que ainda não existe, mas que você acredita que vai existir. A fé é a única forma de você ver e contemplar o sobrenatural de Deus, é através da fé. Abraão vivia no meio de um povo politeísta, um povo que adorava vários deuses. Vários deuses! Ele foi o único que criou a religião monoteísta, a adoração a um Deus. No meio de vários deuses ele disse: eu vou sair da minha parentela. Por que, Abraão? Porque Deus falou comigo. Que Deus é esse? Não sei. Foi o único Deus, o verdadeiro, o único Deus que falou comigo. Eu vou sair da minha parentela por ele. E o escritor aos Hebreus vai dizendo mais: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. Acabou. Hebreus 10, 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Se você perder a fé, perdeu tudo. Se é parar de acreditar, parou com tudo. No momento que você vê uma dificuldade na sua frente e não acreditar que o seu Deus é maior do que essa dificuldade, pode parar e buscar a Deus essa fé de novo, porque acabou. E agora em Apocalipse, o escritor vai dizendo, João vai dizendo: guarde o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Guarde o que tens, para que ninguém rouba a tua coroa. E o que é que tu tens? Fé. Enquanto você tiver fé, tem uma coroa preparada para você lá na glória. Glória! Se a fé foi embora, acabou a coroa. Se a fé foi embora, acabou a obra de Deus. Se a fé foi embora, acaba a sua vida, acabou tudo. Deus te chamou para combater o bom combate. Deus te chamou para encerrar a carreira que você começou. E Deus te chamou para você guardar a fé. E nunca deixar Satanás tirar o que tu tens melhor que a fé. O maior segredo que Deus tem dentro de você é o pouquinho que você ainda acredita nele. A partir do momento que Satanás conseguir tirar isso de você, ele te derruba na hora. Mas enquanto você guardar a fé, você tem o Todo-Poderoso lá de cima, olhando para você, te protegendo dia após dia. Para encerrar a oportunidade, não vou chamar ninguém para orar. Meu Deus, tu és fiel. Eu quero convidar você nessa noite, que sentiu no seu coração, de fazer um acerto com esse Deus nessa noite. Você que sentiu no seu coração de se entregar para Jesus. Eu não estou falando para você: eu vou ter que parar de fazer aquilo, vou ter que parar de fazer aquilo outro, a minha vida vai mudar. Não.
coração de conhecer